Olá, muito boa noite a todos os que nos acompanham neste grupo de Facebook, Covid-19 Dúvidas respondidas por profissionais de saúde. Hoje temos mais um webinar desta feita com o professor Fausto Pinto. Vamos, assim, só muito brevemente dizer quem é que é o professor Fausto Pinto e dizer que é o presidente. Antes de mais, é professor catedrático, é diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, diretor de Serviço de Cardiologia e Departamento de Coração e Vasos do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte. É também o presidente do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas e presidente eleito da World Heart Federation. Assim como também é o anterior presidente da Sociedade Europeia de Cardiologia, entre tantas outras coisas. É, sem dúvida, uma pessoa que é bastante respeitada pelos seus pares e que gera consenso no que toca a falar de saúde, com base na ciência. E vamos a isso, vamos ter hoje assim uma conversa um bocadinho diferente, com uma pessoa, também ela, que nos tem muitas informações para dar sobre Covid, sobre outros temas, sobre educação médica. Olá, muito boa noite, Dr. Fausto. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui consigo. Vamos logo assim à primeira questão e que toda a gente está a pensar. Ora bem, o que é que vamos falar hoje aqui? Vamos falar sobre informação e conhecimento, vamos falar sobre Covid, vamos falar sobre algumas questões que são aqui importantes. Ora bem, nós estamos aqui em vésperas de Natal, estamos em vésperas de termos uma vacina para esta pandemia. Será que de alguma forma esta vacina, e já vamos ao Natal a seguir, mas para já, esta vacina é segura? Toda a gente pode tomar? É assim consensual que nós possamos confiar nesta vacina? Bom, muito boa noite mais uma vez e muito boa noite a todos os que nos estão a ouvir. E esta é uma pergunta que é a pergunta, eu diria, da ordem do dia e que é fundamental nós sermos muito claros em relação à resposta. E a resposta simples é sim. Ou seja, tivemos durante este período aquilo que podemos considerar como um dos avanços mais extraordinários, se não o mais extraordinário, da ciência e da humanidade. Tivemos num período que foi rápido, é verdade, e isso cria alguma suspeição, que é natural nas pessoas, mas isto deu-se ao facto de estarmos a lidar com uma pandemia. O que significa que toda a gente foi afetada por este problema. Não foi um problema português, não foi um problema alemão, não foi um problema americano, não foi um problema japonês, foi um problema do mundo. E o mundo juntou-se, de facto, e é curioso porque nestas situações, muitas vezes há respostas que são, às vezes vão em sentidos contrários, mas neste caso específico, o mundo centrou-se em procurar encontrar tão rápido quanto possível uma solução, uma resposta para resolver este problema. E, portanto, foi feito um investimento brutal a vários níveis para se encontrar uma solução para este problema. E houve várias empresas, várias estruturas que trabalharam para conseguir uma vacina. E, de facto, não existe uma, mas existem várias vacinas. Depois, o que é importante também perceber é que todo o processo que leva a que um medicamento, um dispositivo médico, uma vacina, seja considerada como utilizável para a comunidade, há todo um procedimento. E esse procedimento foi seguido escrupulosamente neste caso. A diferença é que foi pelo investimento, pela necessidade de ter rapidamente resultados, mas não apressadamente, foi de facto um conjunto de fatores que fez com que rapidamente se coletasse o número de pessoas necessárias para fazer os ensaios clínicos, bom, primeiro fazer a investigação, depois porque há várias fases no desenvolvimento, neste caso de uma vacina, mas muito rapidamente, é verdade, mas porque foi feito esse investimento muito grande, passou-se pelas várias fases, até à fase do ensaio clínico, que é aquele que faz o ensaio em muitas pessoas, para ter os resultados que já foram publicados na literatura científica, revista pela comunidade científica, eu estou a falar dos casos que já foram aprovadas, e também o facto de ter sido feito um conjunto de informações
que foram veiculadas para as agências reguladoras, que fizeram a avaliação e tomaram uma decisão. Apenas um aspecto aqui em termos de tempo. No caso da agência inglesa, tomou uma decisão para uma das vacinas, tomou uma decisão que foi a mais rápida de todas, seguida pela americana, e a europeia para a semana seguramente irá tomar a mesma decisão, uma vez que os dados são conhecidos. E, portanto, aquilo que nós nos temos que vangloriar como sociedade e como comunidade é o facto da comunidade científica ter sido capaz de encontrar uma solução para este problema, que era um problema que afeta o mundo inteiro e que vai ser aplicado já. Em 11 meses fez-se uma vacina. E isto é, de facto, espantoso. Portanto, para descansar as pessoas, esta vacina, cada vacina que for considerada pelas agências reguladoras, nos Estados Unidos há uma agência que é a FDA, na Europa é a EMA. Depois cada país tem a sua estrutura, nós temos o Infarmed, mas que no fundo, no caso da Comunidade Europeia, está, embora cada país tenha essa capacidade e autonomia de decisão, mas no fundo segue a regulamentação, isso já foi decidido, a regulamentação que for decidida e for definida pela comunidade, pela EMA, que é a Agência Europeia do Medicamento, que vai para a semana reunir e seguramente irá dar a aprovação, porque é óbvio que os resultados são conhecidos, são públicos neste momento e são de facto espetaculares. Isto é, eu diria que ultrapassa de longe o benefício que foi obtido com os antibióticos, com outro tipo de intervenções que permitiram aumentar a esperança de vida das populações. Neste caso concreto, temos de facto aquilo que podemos considerar como uma maravilha da ciência que deve ser e tem de ser utilizada por todos. Sem dúvida alguma. E temos que, então, sendo assim, confiar. As pessoas perguntam muitas vezes porque é que normalmente exige a concepção de uma vacina, a concepção de um medicamento exige um processo tão demorado e lento, e como é que desta vez isto foi assim tão rápido? É muito simples. Isto é como precisar de ter dinheiro para um carro e o problema é seu. Portanto, vai ter que ter dinheiro para um carro. E, de repente, se o mundo todo precisa de carros, tem o mundo todo a investir nos carros. E, portanto, vai ter, não umas milhares de carros. E, portanto, o que aconteceu aqui foi exatamente isso. É que foi feito um investimento por todos os países, em particular os países com maior capacidade económica, de forma a que foi, é como pôr o dinheiro num número. Para tão rápido quanto possível, ser possível desenvolver este tipo de técnica, fosse ela qual fosse. Portanto, isto quando começou, ninguém sabia exatamente qual é que ia ser o tipo de solução a adotar. E há múltiplas. Aliás, neste momento, uma das vantagens que temos, e neste momento há uma vacina aprovada, uma segunda que seguramente será aprovada muito em breve, mas há mais de 200 vacinas a ser testadas. Há 6 já em fase muito avançada, 2 delas já uma com aprovação, outra com aprovação está praticamente, e uma terceira que também já está numa fase já com resultados publicados numa fase muito avançada, e, portanto, o que houve aqui foi um investimento do mundo. E repare, se houver neste tipo de tecnologia, se quisermos, havendo um investimento com a dimensão que houve, obviamente que houve os recursos necessários para rapidamente se poder chegar a uma solução, porque esses recursos foram postos à disposição da comunidade científica para poder desenvolver este tipo de tecnologia. Portanto, foi a razão, digamos, a vantagem neste caso de ser uma pandemia, é que toda a gente precisava de uma solução. Portanto, todos investiram para que isto rapidamente pudesse encontrar-se uma solução. Essa é a razão principal, para além, obviamente, que tudo isto acelerou. Aliás, devo dizer que, por exemplo, em relação a esta vacina, esta tecnologia era uma tecnologia que vinha a ser estudada, primeiramente para o cancro e para outro tipo de eventuais utilizações. O que aconteceu aqui e que vai condicionar o futuro é que se desenvolveu muito rapidamente uma metodologia que estava a ser trabalhada e que, de repente, teve um investimento brutal e permitiu haver um enfoque naquele tipo de tecnologia e depois ter os resultados fantásticos que estamos a ter que já temos e que permitem ter uma segurança e uma confiança muito grande neste tipo de vacina. Portanto, escusado será dizer, e estou aqui já a ver uma primeira pergunta, escusado será dizer que assim que estiver disponível e por ordem de prioridades, quando chegar à sua vez, vai tomar a vacina sem qualquer tipo de dúvida. Sem hesitação, aliás, eu frequento as redes sociais e já disseminei essa mensagem. Ainda hoje fiz a listagem do meu departamento,
Está a ser feita a coleção das pessoas para serem vacinadas. Como sabem, os profissionais de saúde são os primeiros a ser vacinados por razões óbvias, porque estão, digamos, em contacto direto com este tipo de doentes. E eu serei, assim que chegar a minha vez, serei, sem hesitação, vacinado, tal como, devo dizer, se não a totalidade, a esmagadora maioria dos meus colegas, se não a totalidade. Sim. Daí já tenho visto várias pessoas que são completamente pró-vacinas e até pôr o símbolozinho no Facebook a dizer que eu tomo a vacina quando chegar à minha vez. Há também problemas em questão de logística, em questão de prazos. Há sempre uma incerteza bastante grande até chegar à imunidade de grupo. Hoje a Ministra da Saúde não conseguia dar uma data, até porque é difícil, não é? Isto não é aqui a receita de bolo de iogurte que nós conseguimos e damos uma data de que conseguimos a imunidade de grupo. Mas como é que conseguimos chegar a uma fase de tranquilidade? Na sua perspectiva, qual é que é essa fase, qual é que é esse tempo de nós termos a dita imunidade de grupo? Bom, em primeiro lugar, esta é a única forma de se poder ter a chamada imunidade de grupo, é com a vacina. De forma natural, isso não era possível, quer dizer, era possível, mas seria um genocídio, não é? Seria uma hecatombe. E, portanto, esta é a única forma de termos imunidade de grupo. Sabemos também que, com experiências já anteriores, que é necessário existir um nível de vacinação ou de imunidade na comunidade na ordem dos 60% a 70%. Portanto, ou seja, temos uma meta, que são os 60% a 70%. Portanto, quando temos uma meta, o que é que nós temos que fazer? Correr para a meta. Portanto, a tática, usando linguagem futebolística, aqui é ser o mais rápido possível a vacinar. Portanto, aquilo que eu e outras pessoas têm dito é que a estratégia aqui, e não está 100% dependente de nós, mas também podemos ser originais nisso, é vacinar maciçamente. Ou seja, neste momento já temos as armas. Aqui há uns tempos não tínhamos. Agora temos. Agora temos as bazucas, os canhões, os que quiserem, os mísseis. Portanto, que é a vacina. Portanto, agora vamos usá-la. E vamos usá-la o mais rápido possível. E o que está a ser feito noutros países é construir, por exemplo, a Alemanha é um bom exemplo disso, estão a construir de raiz múltiplos, mas estamos a falar de centenas, se não milhares, de centros de vacinação. Ou seja, neste momento, o país devia se mobilizar para vacinar o mais rapidamente possível a população, porque obviamente vai levar tempo. E é uma coisa que não se pode vacinar 10 milhões de pessoas assim. E, portanto, aquilo que devia ser, neste momento, o enfoque principal era como é que nós vamos conseguir vacinar o mais rapidamente possível a população portuguesa. E é isto que devia estar na mente, seguramente está, mas ultrapassando, se calhar, alguns preconceitos que possam existir. Por exemplo, eu defendo, e muitos colegas meus defendem, que devemos usar tudo o que pudermos. As farmácias, os estudantes de medicina. Eu devo dizer que nós tivemos uma experiência muito interessante na nossa Faculdade de Medicina em que vacinámos para a gripe, utilizando os nossos estudantes do 6º ano. Dar uma vacina não tem nada, quer dizer, aprende-se, e então quem está envolvido na área da saúde, muito rapidamente aprende a dar uma vacina. E havendo a necessária supervisão adequada e o treino adequado, é a coisa mais fácil, o mais importante, aliás, onde é mais crítico, é o transporte e a parte logística para a acomodação, etc. Depois, o administrar é uma coisa fácil de fazer. Quer dizer, a pessoa tem que saber o que está a fazer, obviamente, mas treinando, tal como as pessoas hoje em dia dão injeção de insulina para a diabetes, ou dão injeção para o anticoagulante que têm que fazer, as pessoas não, elas próprias a si próprias. São treinadas. Portanto, isto não tem nada de especial. Isto é a coisa mais simples que existe, desde que seja dado num minuto explicar como é que se faz administra uma vacina, e isto devia ser feito de forma maciça. Portanto, aquilo que eu e muitos de nós temos recomendado é deixem-se de preconceitos e vacinem maciçamente. Claro que temos que ter as vacinas, e eu sei que há um acordo em termos da Comunidade Europeia da distribuição das vacinas. Mas assim que elas existirem, usem-nas o mais rápido possível. É termos as armas para as usar. Porque, repare, cada dia que passa, há pessoas a serem contaminadas. Vejam os números que têm acontecido. Há pessoas a morrer. E, portanto, cada dia que passa,
quanto mais rápido nós formos a diminuir o número de pessoas potencialmente contaminadas, melhor. E mais impacto vamos ter em reduzir o número de pessoas que podem infectar-se e que, em alguns casos, como sabemos, podem ter desfechos maus. Portanto, isto eu diria que é o nosso desígnio, não há cá. E repare, esta é a forma também, e por isso é que é muito importante aqui um conceito que as pessoas têm que perceber, quando a pessoa se vacina não é só para si, é para a comunidade. É um serviço cívico que estamos a prestar. Ou seja, a vacinação, e em especial para este tipo neste caso concreto, para esta pandemia, é um serviço que estamos a prestar a nós, mas estamos a prestá-lo à nossa comunidade. Porque quanto mais rapidamente nós atingirmos os tais níveis de 60% a 70%, mais rapidamente nos vemos livres disto. E repare, quanto mais rapidamente nós nos vemos livres disto, mais rapidamente o país pode voltar a funcionar normalmente. Mais rapidamente a economia pode florescer. Mais rapidamente as pessoas podem voltar a ter uma vida, enfim, tão normal quanto possível. Portanto, isto parece óbvio, parece lógico. Agora, é importante que se passe, na prática, a tomar as decisões que vão nesse sentido. E depois há aqui uma outra questão, é que, repare, nós temos as armas agora, ou vamos ter, em breve. Mas isto não acaba logo no primeiro ou no segundo dia. E, portanto, este é o momento em que já sabemos que vem auxílio, já sabemos que está a caminho, portanto, já não estamos sozinhos, já sabemos, ou que não vamos ficar ali. Portanto, este é o momento para termos calma, para aguentar. A linguagem de guerra, se quiser, é aguentar a colina. Vamos aguentar aqui porque vem ajuda a caminho. E, portanto, durante este período, e estamos a falar ainda de alguns meses, é importante as pessoas conterem-se o máximo possível. Ou seja, já se fizeram muitos sacrifícios, é verdade. Já houve um conjunto, e todos nós sabemos, e não foi só em Portugal, é no mundo, isto é um problema do mundo. Agora vamos aguentar um bocadinho mais, para não morrer na praia. Este é o momento para termos o máximo cuidado, para aguentarmos agora e prolongar um pouco mais o sacrifício que já foi feito durante estes meses, porque vamos ter a ajuda está a chegar. Portanto, não vamos, e repare, eu diria, dói saber que a ajuda já está e por as pessoas, se calhar, baixarem um bocadinho a guarda ou se descuidarem, acabarem por ser contaminadas e morrerem na praia, que é a expressão que se utiliza. E, portanto, é este aspecto, por um lado, explicar às pessoas a importância que isto tem e que, de facto, estamos neste momento num momento crítico. Este é um momento crítico. Porque é o momento em que vamos começar, dentro de dias, a começar a ter os nossos soldados prontos para ficarem bem. E, portanto, é a altura para as pessoas perceberem que têm que aguentar um pouco mais para depois, então, daqui por uns meses, chegarmos, digamos, a bom porto. E chegarmos a poder voltar a uma vida, enfim, que não será igual seguramente, isso é, enfim, é outra questão, mas pelo menos voltar a ter uma vida tão normal quanto possível. E isto é muito importante, e esta mensagem, esta pedagogia que tem que ser feita junto das pessoas, sem hesitações. Não pode haver hesitações nisto. Porque estamos aqui a falar de vidas. Cada dia que passa, em que as pessoas se continuam a contaminar, estamos com 4, 5 mil pessoas por dia a contaminarem-se. 80 a 90 pessoas a morrerem por dia. Quer dizer, isto não é brincadeira. Portanto, quanto mais rápido nós conseguirmos começar a diminuir este número e defender-nos, mais rapidamente nós vamos sair deste problema. E mais rapidamente o país vai começar a sair deste problema. E nós podíamos ser exemplares. Porque nós temos uma grande vantagem e que se calhar não foi devidamente aproveitada. Tal como outros países têm, como os dinamarqueses, por exemplo. É que nós temos uma parte da nossa fronteira que é costa. E, portanto, aí tivemos a natureza do nosso lado. E agora, se calhar, não a aproveitamos tão bem quanto isso. Mas estas mensagens têm que passar de uma forma muito clara para as pessoas para perceberem. E sermos transparentes. Não ter medo de dizer a verdade. Não ter medo que as pessoas tenham medo. Quer dizer, as pessoas têm medo na mesma. Eu digo-lhe, por exemplo, e isto aconteceu também pelo mundo fora. Durante o período inicial, em que havia de facto um medo, até porque não sabíamos muito bem, ninguém sabia. Sabíamos o que estava a acontecer lá fora, a desgraça que estava a acontecer em Itália, em Espanha, depois nos Estados Unidos. Nesse período, as pessoas ficaram com muito medo. E o que é que aconteceu? É que houve uma diminuição para metade
por exemplo, das pessoas que vinham com infarto do miocárdio, que é uma doença que nós tratamos, é aquilo que eu trato. E os meus colaboradores, o meu serviço. E, portanto, o que aconteceu foi que as pessoas com medo aguentavam. E ao aguentarem, o que é que acontecia? Ou morriam, ou quando vinham, já vinham tarde. E, portanto, é este medo também que temos que tirar às pessoas, isto possivelmente iremos falar um pouco sobre isso, para perceber que, neste momento, e esta talvez seja a mensagem neste ponto, temos a vacina a caminho, a vacina é para ser dada a todos, e era bom que todos a tomassem, e até nós termos os tais 60% a 70%, que vai levar uns meses, naturalmente, a conseguirmos isso, temos que aguentar. E temos que ter restrições para evitar, quer dizer, estarmos a contaminar-nos uns aos outros. Sobretudo agora que já temos uma solução para o problema. Temos várias pessoas a perguntar sobre a velocidade cruzeiro de vacinação, a dizer que com esta velocidade, quando é que vamos conseguir? Se para vacinar 1 milhão são precisos 4 meses para chegar a todos os restantes, daqui a somente 3 anos, que a coisa vai ser sempre um bocadinho lenta, diz uma pessoa que também tem um pouco de medo, dado ser hipertensa, e estas complicações e comorbilidades são sem dúvida também sempre uma pergunta que toda a gente faz. Tenho diabetes, como é que é? Tenho hipertensão, como é que é? Tenho asma, como é que é? Posso ser vacinado? E é importante as pessoas terem a confiança de que realmente continuam a dizer, isto não vai ser por uma pessoa dizer que acredita na ciência, que muitas das pessoas acreditam. Há os verdadeiros negacionistas e que tendem a crescer e que espalhar falsas notícias, a espalhar falsas informações. Essa é a segunda pandemia. Essa é a segunda pandemia que temos que combater. A segunda pandemia que estamos a combater é da desinformação. E é este tipo de desinformação e de pandemia que, se calhar, se deixar em livre-arbítrio, pode até matar mais que a outra, porque não há nada pior do que a ignorância, a desinformação e, acima de tudo, a manipulação da informação para proveito próprio. Porque, repare, um bom vendedor banha da cobra já há séculos que existem, não é? Portanto, a vender banha da cobra, portanto, isso existe já desde sempre. Aproveitar essas situações para algumas pessoas poderem até fazer algum tipo de negócio com isto e poder ter algum tipo de projeção, sempre foi assim. Desde que o homem é homem, desde que a humanidade existe. Agora, é aí que temos que ser muito claros, e a ciência aí tem a ciência, os governantes, todos nós, no fundo. Isto é um problema da comunidade. Repare, as pessoas mostrarem a sua ignorância, e vê-se, infelizmente, vê-se até pessoas, até médicos, a revelarem a sua ignorância publicamente. Em condições normais, até podíamos tolerar isso. Agora, eu considero completamente intolerável que isto seja sequer dado palco. Tanto que eu não discuto isto com ninguém que pertença. É como eu ir discutir com alguém se a Terra é redonda ou não é? Como sabe, há uma sociedade da Terra plana, não é? E que tem vários aderentes, não é? Até há pouco tempo morreram umas pessoas a querer demonstrar que a Terra era plana, não era redonda. Portanto, este tipo de coisas vão sempre existir, percebe? A única forma de combater esta desinformação é com informação, é com pedagogia, é explicando, no fundo, às pessoas, e as pessoas têm que ter confiança, obviamente, porque as pessoas não têm que ser formadas em medicina, como é óbvio. Agora, tem que haver aqui um clima também de confiança nos agentes que, repare, eu se for levar o meu carro a um mecânico que eu tenho confiança, eu confio que ele me vai arranjar o carro e resolver o problema. Não vou a um fake news que diz que me vai pôr ali um Ferrari no meu Volkswagen, não é? Portanto, este é um problema muito sério, é um problema que está a acontecer em todo o mundo, é um problema que surge do desespero. E repare, é esse o ponto. É por isso que eu digo que este é um momento crítico. É que neste momento, se há momentos, e que são difíceis, quando não há uma solução para o problema, é difícil. Quando nós estamos a lidar com algo para o qual não temos solução,
naquele momento, tem que se utilizar um conjunto de argumentos, um conjunto de, se quiser, de táticas e técnicas para não levar ao desespero. Mas nem toda a gente consegue isso. E o desespero, as pessoas agarram-se a tudo. E estas pessoas vivem disso. Estas pessoas, os negacionistas, os antivacinas, este tipo de gente vive disto. E vão sempre existir. E pululam quando ocorre este tipo de problemas. Porque, de facto, aproveitam-se do desespero das pessoas que não veem, que não conseguem lidar com a incerteza ou com o facto de não ser logo resolvido o problema. Agora, isso só se combate, e tem que se combater, porque isso é uma doença como as outras. A desinformação, neste caso, tem consequências porque mata, e, portanto, é perigoso, é muito perigoso. É como dizer, pode mandar-se do 13º andar que não lhe vai acontecer nada, eu garanto-lhe. Porque os seus ossos são feitos de uma maneira, eu dou-lhe aqui isto, os seus ossos vão ficar de borracha, e chega lá abaixo e fica fantástico. Portanto, este é um problema sério, é um cancro da sociedade e cabe-nos a nós também minimizar esse cancro. Com o quê? Com informação, com ciência. A ciência é que nos permitiu chegar onde estamos hoje. Permitiu-nos ter o tipo de conforto que temos hoje. E a nossa geração, ou seja, as pessoas que vivem atualmente, de facto, tiveram um grande privilégio. Eu tenho 60 anos. Eu não vivi nenhuma guerra. Já não apanhei a guerra colonial, portanto já sou pós essa... Tinha 14 anos, quando foi o 25 de Abril. Em Portugal, já para não falar na Guerra Mundial, ou os meus avós viveram indiretamente com os racionamentos, com aqueles problemas todos, ou a asiática, ou a espanhola. Nós não vivemos isso, não é? E a grande esmagadora maioria das pessoas que vivem atualmente, ou na totalidade, não viveram, usufruíram de forma, muitas vezes, passiva, nem pensando nisso, dos avanços da humanidade. Ora bem, o que esta gente está a querer é reter o avanço. E se esta gente, ao longo dos anos, tivesse tido palco, nós hoje vivíamos em cavernas. Ou pior ainda, não sei. Percebe? Portanto, tem que haver aqui, eu acho que é muito importante, a percepção, porque, repare, as pessoas poderem... Isto não é uma questão de opinião, porque há coisas que são de opinião, e toda a gente tem direito à sua opinião. E até tem direito a opiniões tontas, todos nós. Agora, não, isto é como no meio da guerra, dizer, levantem-se porque estas balas são de borracha. Não vos vão fazer mal. Eu vos garanto. Percebe? Portanto, é isto que as pessoas têm que ter a percepção. Mas devo dizer que não é fácil. E não é fácil, sobretudo, quando muitas vezes vemos pessoas com responsabilidade hesitarem, estarem titubeantes, e depois, claro, esta gente vai apanhar, às vezes, estas hesitações. Quer dizer, estão a ver? Ele não tem bem a certeza, não tem bem... E, portanto, a comunicação, e o meu amigo sei que tem interesse especial nesta área, é fundamental. A boa comunicação em ciência, em medicina, de uma forma geral. Aliás, eu costumo dizer já há muitos anos que um dos problemas da humanidade nem é a falta de comunicação, é a má comunicação. Em inglês é miscommunication, que é o comunicar de forma errada e que muitas vezes é feito de propósito, com objetivos obscuros. E é isso que temos que combater como sociedade. Nós não queremos isso. E temos que combater isso de forma muito frontal e muito direta. E isso cabe a todos nós. A comunicação tem que ser sempre com a mesma mensagem, ou com mensagens sempre muito similares, mas sempre tendo em conta o que é que as outras pessoas estão a assimilar, se não estão, e adaptar a comunicação. Não podemos estar a falar sempre a mesma coisa de forma que as pessoas não compreendam. E para a desinformação, para estas questões todas, temos que mostrar os números. Temos que mostrar os números, por exemplo, de Portugal ter sido um dos piores países da mortalidade infantil quando da natalidade no parto, para um dos melhores. E no parto e pós-parto, logo a seguir, para um dos melhores e ser um país de referência a esse nível, ser um dos países que é mais
que teve maior adesão à vacinação, aos planos nacionais de vacinação, e que tem sido um enorme sucesso e que tem repercussões bastante. Quem é que se lembra de pessoas durarem os anos que duram neste momento, não é? E neste momento, em Portugal, vive-se, tem-se uma esperança de média de vida muito elevada, muito também por causa da vacinação. Muito por causa da vacinação. Vive-se mal, se calhar não com tanta saúde, mas vive-se mais. E isso é muito importante também para mantermos esta saúde que nos vai fazer viver muito e bem. Também é importante depois outras coisas. Não vamos acreditar em falsos argumentos. Mas eu vou reforçar o meu sistema imunitário e vou tomar aqui umas coisas e não preciso de vacina para coisa nenhuma. Sim, tudo bem. Os frutos vermelhos. Vou comer muitos frutos vermelhos ou vou comer muitas laranjas e fico cheio de vitamina C, não vou ter gripe. É naturalmente que pode ser uma ajuda, mas isto havia um neurologista sobre a questão que falava sobre a questão de quantos frutos vermelhos é que eram precisos comer para prevenir a demência. E ele assim, pronto, isto nós temos que ir por químicos, porque sem dúvida alguma que ajuda, mas era preciso tantos, que era para conseguir atingir o mesmo que um fármaco, que não era uma coisa natural a pessoa comer aquilo tudo e nem lhe fazia bem. Fazia bem uma coisa, mas fazia-lhe mal a outra, certamente. E isto é muito importante nós rebatermos com números e, acima de tudo, isso. E combater a desinformação, o negacionismo, a má informação, tudo isto passa por uma responsabilidade social. E uma responsabilidade social que seja pessoas, seja entidades, seja como o caso do professor, que tem também a responsabilidade de ser o diretor de uma faculdade de medicina e acredita em tudo. Não podia acreditar mais na ciência do que na função que está. Isto é completamente contra a natura, nós continuarmos a acreditar nisto. Portanto, esta mensagem é para todos os que nos estão a ouvir e sem dúvida alguma que nós, para conseguirmos chegar a bom porto, como dizia o professor, nós temos que chegar e quando for a nossa hora, não termos medo, porque não vamos ter medo da vacinação. Também falam sobre a vacina da gripe. Mas a vacina da gripe nunca se conseguiu e vem sempre, e se isto vai ser igual, se não vai ser igual. E diz-se que depois isto pode ter mutações e que vai ser preciso andar a tomar muitas vacinas. Qual é que é a sua visão sobre este assunto? Não, aqui há uma vantagem, como em relação a esta vacina contra a Covid foi negociado, digamos assim, em termos da Comunidade Europeia, portanto já foi feito, digamos, a distribuição da vacina em função da proporcionalidade de cada um dos países. Portanto, nós já adquirimos, penso que 22 ou 23 milhões de vacinas, e tendo em conta que estas vacinas, nomeadamente estas que estão agora a ser utilizadas, necessitam de 2 tomas, portanto isto já permite cobrir toda a população. Porque aqui é importante que toda a gente tem direito à vacinação, aqui a única coisa é escalonar em termos de prioridade, mas depois, quer dizer, no fim, toda a gente terá direito a essa vacina e já está dito pelas autoridades e, aliás, isso vai acontecer na Europa seguramente e possivelmente na maior parte dos países, portanto, que vai ser oferecida a vacina a toda a gente, a toda a população. Não é obrigatória em Portugal. Há países, hoje estava a ver no Brasil, parece que foi regulamentado que iria ser obrigatório. Em Portugal não é, e eu, enfim, por natureza acho bem, embora isso também pudesse ser uma discussão interessante, que é uma questão do direito individual sobrepor-se ou não ao direito coletivo. Mas, enfim, isso é um outro tipo de discussão. Mas eu aceito esta voluntariedade, este voluntarismo, mas o que é interessante é que, e isso deixa-me otimista, repare, quando foi da vacina da gripe, que era diferente, porque aí já foi cada país que fez a sua distribuição, as suas contas, e foram mal feitas, pelos vistos, não é? Eu tenho muitos doentes que não conseguiram ter vacina para a gripe, por exemplo, e doentes de risco, que teriam indicação normalmente para a vacina da gripe. E repara, a vacina da gripe, já agora é interessante, que eu não sei se as pessoas têm essa noção. A vacina da gripe tem uma eficácia entre os 50% a 60%.
As vacinas que estamos agora a falar contra a Covid, nomeadamente estas que já estão aprovadas, têm uma eficácia de 95%. Estão a ver a diferença que existe. Mas a vacina da gripe é importante e, por exemplo, eu vacino todos os anos. Como profissional de saúde, nós temos essa obrigação, digamos assim, não para, mais uma vez, não só para nos protegermos, mas acima de tudo também para proteger os terceiros e, em particular, quem lida como nós com doentes. Não é? Mas, em relação a este ponto, é interessante porque o facto das pessoas terem sido mobilizadas, e lá está, houve aqui uma desconexão entre a mensagem que foi passada, que era a importância das pessoas se vacinarem, e depois não haver vacina. Isto tira crédito. Isto descredibiliza o sistema. E isso não pode acontecer. Quer dizer, tem que haver também a capacidade, por parte de quem tem essa responsabilidade, de criar a expectativa adequada. Porque uma falsa expectativa cria desânimo, cria desalento, cria afastamento. E isso não pode acontecer. Portanto, tem que ser feito de forma adequada. E o facto das pessoas terem mobilizado, porque depois não há desculpas, quer dizer, há desculpas que depois são ridículas, que depois dão para, no fundo, justificar a sua incompetência, se quisermos, ou incapacidade de terem feito a previsão adequada. Mas o que é facto é que as pessoas aderiram de forma muito significativa, quer dizer, se tivesse havido mais de 2 ou 3 milhões de vacinas, cá tínhamos 2 ou 3 milhões de pessoas a querer vacinar-se. Mas o que é triste é que houve uma parte dos grupos de risco que, se calhar, deviam ter feito a vacina da gripe, estou a falar da gripe, e que acabou. E porquê? Porque diz que toda a gente tem que se vacinar para a gripe. E depois não havia vacina para todos. Isto é que não pode acontecer. Neste caso da Covid, felizmente estamos na União Europeia, felizmente foi negociado centralmente e, portanto, a distribuição vai ser proporcional em relação à dimensão de cada país e, portanto, aí eu estou confiante de que não vai haver problema. Agora, é muito importante que, é por isso que quando se criam comissões, task forces, etc., se tem que se pôr as pessoas adequadas à frente destas comissões e não se pode politizar. Quer dizer, se a área em que não devia ser politizada é esta. Isto não é direita ou esquerda ou extrema-esquerda ou extrema-direita. Não, quer dizer, aqui estamos a falar de saúde. E, portanto, se a área em que devia haver uma competência técnica para, por exemplo, coordenar equipas de vacinação ou até comissões de vacinação, era esta. E não estar a pôr comissários políticos que a única coisa que vão fazer é cumprir as ordens que lhes dão. E isso também tira um bocadinho isso descredibiliza um bocadinho o sistema em si. E isso não pode ser. Mas, enfim, eu estou muito otimista de que, apesar de todas estas diatribes que vão acontecendo, porque os políticos também não estavam preparados para isto. Vamos lá ver, isto ultrapassa toda a matriz que o político está habituado, porque a saúde não se compadece com política. Os vírus não se compadecem com ser direita ou esquerda, não se vai negociar com vírus, não é? E, portanto, estas situações de saúde são situações muito concretas. E é por isso que países como a Alemanha e outros países estiveram à frente das comissões e dos comitês que estavam a apoiar e a emitir as suas opiniões, os principais académicos desses países nas respectivas áreas. E isso foi muito importante, ao contrário, e mesmo nos Estados Unidos, repare, mesmo nos Estados Unidos, enfim, com todas aquelas situações que vimos e que, no fundo, levou à situação catastrófica que está a acontecer, os meus colegas estão doidos nos Estados Unidos, pela forma completamente incompetente como foi lidada a situação num país que é referência, aliás, é considerada como uma das razões porque esta situação também teve o impacto que teve, foi o descontrole completo. Mas mesmo aí, os conselheiros, depois eles podiam ou não ouvir os conselhos, mas os conselheiros eram as pessoas de topo das academias respectivas. Mas, enfim, isto são aspectos que a população, obviamente, não conhece, mas nós que estamos dentro desta área, às vezes custa-nos um pouco ver que, ainda por cima, não temos qualquer interesse político nisto, o nosso interesse é meramente médico, científico, mas acima de tudo médico e de saúde, ver às vezes pessoas que não têm qualquer competência para, ou pelo menos que não têm currículo para isso, e não estarem a dizer coisas e a tomar decisões. Vemos conselheiros que também, muitas vezes, não sabemos muito bem
quem são essas pessoas, por exemplo, é sintomático o Sr. Bastonário dos Ordens Médicos dizer que nunca teve um encontro, nunca foi consultado durante este período. Isso, de facto, não é muito agradável. Mas, seja como for, acho que estamos neste momento num ponto importante, como disse há pouco. É um momento chave e é um momento que tem que ser muito bem trabalhado, muito bem organizado para conseguirmos, de facto, ultrapassar este problema. Já está a solução, agora é aplicá-la bem. Naturalmente que pode demorar um bocadinho mais ou um bocadinho menos, mas ter o máximo de adesão possível e facilitar em ter o maior número de gente a tomar a vacina vai sempre facilitar todo o processo e a velocidade de cruzeiro ser sempre maior e mais gente naturalmente a conseguir ser vacinada e naturalmente sermos, digamos assim, amigos dos nossos compatriotas e conseguirmos mais cedo a imunidade de grupo. Portanto, termos essa ideia bem clara. Já agora, assim, só uma questão: quais é que são as complicações que se dizia que talvez não seja tão boa ideia tomar vacina? Claro que isto, de forma geral, de forma específica, tem que ser sempre o médico assistente a analisar e a dizer alguma coisa. Bom, em relação a isso, é uma preocupação normal das pessoas. Mas eu costumo dar um exemplo que é um bocadinho extremo, mas para as pessoas perceberem. Imagino que vai num avião com 300 pessoas. Há 300 paraquedas. Nós sabemos que, em média, há um paraquedas em 300 que não abre. O avião vai cair. Naquele momento, vamos estar a questionar não usar o paraquedas porque há um que não vai abrir? O que é que acha? Não é? Portanto, aqui é o seguinte, vão haver reações, repare, vão haver situações em que há pessoas que eventualmente se podem ter... Aliás, as reações são, mesmo aquelas que estão descritas, são, para além de serem raríssimas, são mínimas. Agora, isso é o pequeno preço que um número muito reduzido de pessoas vai pagar por ser vacinado. Versus o oposto, que era a situação que estamos a viver, que é termos a mortalidade que estamos a ter. E não é só a mortalidade, repare. O problema desta infecção não são só as pessoas que morrem, com certeza é o extremo, não é? É o drama extremo. É dramático. Agora, o problema tem a ver com, primeiro, a sobrecarga que representa um número excessivo de pessoas que foram infectadas. Portanto, é um número a mais e que vão necessitar de cuidados hospitalares. Dizem, é a minoria, graças a Deus, porque senão estávamos todos já terremoto de 1755, não é? Mas estamos a falar, 80% não têm problemas, cerca de 15%, 10 a 15% têm dificuldade que precisam de ser hospitalizados e à volta de 3 a 5% precisam de ir para os cuidados intensivos. Agora, repare, isto... Quando o número é muito grande, é só fazer as contas. Se temos 6.000 pessoas, veja quanto é que é 5%. Quer dizer, não é preciso ser-se muito esperto para perceber que, mantendo um determinado número de pessoas infectadas, isso vai fazer o quê? Que haja a sobrecarga dos serviços hospitalares, obviamente. Por um lado. Por outro lado, o que sabemos hoje, agora já sabemos mais do vírus, muito mais, já sabemos mais como é que ele... Por exemplo, hoje em dia sabemos que isto é uma doença sistémica. É uma doença que afeta ou pode afetar qualquer órgão. De início pensava-se que era uma doença respiratória. E, de facto, habitualmente começa por aí. Mas hoje em dia já sabemos que numa parte significativa de doentes tem o que nós chamamos de uma disseminação sistémica. Portanto, vai envolver vários órgãos. O coração, o sistema nervoso central, a parte intestinal. Quer dizer, o fígado tem múltiplas manifestações. É verdade que são menos frequentes. E graças a Deus, senão então, isso era uma desgraça ainda maior. E depois há outra coisa, que também sabemos que há pessoas infectadas, e ainda não temos a informação toda, porque é preciso tempo, mas que persiste sintomas durante muito tempo. Durante muito tempo. E já temos pessoas que, já temos meses, neste momento já temos essa experiência. Ainda hoje tive uma conferência de manhã com a China, em que estive a dar uma sessão conjunta com os meus colegas chineses. E tivemos a debater precisamente alguns aspectos relacionados com este e outros aspectos.
E eles já têm um ano de experiência. Embora eles tiveram uma tática diferente. Eles foi a supressão completa, não é? Aliás, estava há pouco a ver, em Wuhan, neste momento ninguém usa máscara. Neste momento a vida é normal em Wuhan. A gente sabe que, do ponto de vista a contenção foi extrema e que é difícil fazer isso num país como a Europa, por exemplo, no continente como a Europa. Mas o que é fato é que neste momento eles estão livres do vírus. Portanto, estão a viver a vida perfeitamente normal. Agora, sabemos que as complicações... E é por isso que não era possível fazer uma imunidade natural ou do grupo pela via normal. Porque íamos, para além de matarmos milhões de pessoas, íamos ter depois as consequências da doença. E isso não se fala muito. Porque fala-se dos mortos, que de facto é o mais visível e é o mais dramático, mas há depois todo muito maior de consequências e sequelas resultantes disso, e algumas que ainda não sabemos. Só para dar um exemplo, quando foi da gripe espanhola e quando houve estas pandemias, uma das consequências é a nível do sistema nervoso central. Casos raros é verdade, mas o raro, quando depois se multiplica por uma população muito maior, deixa de ser raro. Mas muitos casos de Parkinson, por exemplo, e já estão a ser descritos nesta situação, casos de Parkinson, por exemplo, e doenças do sistema nervoso central, alterações residuais resultantes da presença do vírus no sistema nervoso central. Portanto, não estamos a lidar aqui com um vírus bonzinho. Este vírus não é nada bonzinho. Não é tão mau como era, por exemplo, o ébola, que isso é uma coisa interessante, também já agora para as pessoas perceberem. O vírus, se for muito agressivo, repare, o vírus não é um ser vivo. O vírus precisa sempre de um hospedeiro. Portanto, ele precisa sempre de alguém infectado para passar a outra pessoa. Portanto, se o vírus é muito agressivo e mata muito rapidamente, às tantas deixa de haver hospedeiro. E, portanto, acaba. A ébola é assim, tem uma mortalidade de 50%. Portanto, imagina o que era. Só que isto a natureza é interessante, não é? Porque acaba por criar aqui uns equilíbrios. De repente tem isto, mas uns equilíbrios interessantes. Quando é muito mau o vírus, ele mata tão depressa que depois mata-se a si próprio. Entre aspas, porque ele não é vivo. Porque deixa de ter hospedeiro, está tudo morto, tudo acabou. Este não. Este foi um vírus. É por isso que este vírus era mau. Este vírus era malandro. Era um vírus malandro. Porque ele matava o que precisava para matar. Eu gosto de usar uma linguagem mais simples. Mas não matava tanto assim para permitir ele autoperpetuar-se. É por isso que foi esta pandemia. Porque ele conseguia manter-se com reservatórios e, sobretudo, nas fases em que as pessoas se descuidam, porque isto é um vírus muito contagioso. Este vírus é por isso que as pessoas têm que usar máscara, é por isso que nós insistimos com as máscaras, é por isso que insistimos com todas aquelas medidas para as pessoas não se contactarem e agora estarem em bolhas, não é? E esse é um ponto importante. Já agora, passar esta mensagem. Sim. Novamente, este é o momento das pessoas se conterem. Eu sei que tem o Natal, o Ano Novo, é uma chatice. Para todos, não é? Eu tenho 5 filhos. Ainda tenho a minha mãe que não vou ver no Natal. E é o momento de nos contermos. Agora, vamos fazer esse sacrifício. Para o ano podemos estar todos juntos. Repara, aquela história, mas a mim não, então estamos todos tão bem. Se todos dissermos isso, nós já sabemos que há uma parte de nós que vai estar infectada. E que vai desgraçar famílias. Como hoje. Repara, nós já temos mais de 5 mil mortos em Portugal. Já há milhares de famílias destroçadas, não é? Portanto, vamos agora aguentar um pouco. Vamos ter calma. Está a vir, os reforços estão a vir. Vamos agora ter calma neste período. As pessoas vão... eu percebo a intenção do Primeiro-Ministro e do Governo de transferir para as famílias no Natal. Porque é difícil, quer dizer, isto não, como é óbvio, não é fácil. Mas, sobretudo, porque lhes foi dada, repara, e foi inteligente do Primeiro-Ministro neste sentido, foi dar a responsabilidade a cada um de nós. As pessoas, sim. Então, no fundo, estamos a dar a responsabilidade, porque se eu matar a minha mãe, quer dizer, é complicado, não é? E a pessoa fica para a vida, não é? Isso já aconteceu. Não é? Os 5 mil foram contaminados por alguém, não é? E, portanto, as pessoas pensarem um bocadinho nisto. É muito cruel, é verdade. Mas pensar que temos já a costa à vista. Está à vista. Mas ainda temos um caminho a percorrer. E não vamos apressar-nos para não nos afundarmos, de não vermos os recibos que estão ali à frente
e na ânsia de chegarmos, ficarmos ali. Eu acho que é este o ponto em que estamos neste momento. E é esta mensagem, e espero que, enfim, quem nos esteja a ver consiga disseminar para mais, porque este é o momento em que estamos. É tão simples e tão complicado, não é fácil. É que este é que é o drama, é que às vezes as soluções fáceis, reparem, o que é mais fácil do que pedir às pessoas para ficarem em casa agora neste período, não lidarem com não visitarem umas às outras e aguentarem um bocadinho, quer dizer, não se está a pedir nada, não se está a pedir para as pessoas se flagelarem ou fazerem, não, está a saber, fiquem em casa. Não convivam agora, durante estes próximos meses. Antigamente tinham que ir para a guerra, não é? Agora só pedem para ficar em casa. É o mundo que temos. Tinha uma senhora que dizia, uma senhora holandesa que eu conheci, que dizia, não percebo esta gente, hoje é uma senhora judia, e que disse, eu da Segunda Guerra passei 3 anos fechada numa cave. Pois. 3 anos e não podia sair. Se saísse era morta. Passar a responsabilidade para as pessoas é e pode ser assim uma tarefa um bocadinho ingrata e muito mais fácil para os governantes, e fugindo sempre, porque tal como um grupo neutro a nível partidário e político, fugindo sempre a essa questão, nós temos que, a nível superior e político, temos que exigir algumas coisas. E exigir um bocadinho da nossa proteção, e falamos de proteção social, falamos de proteção de saúde, mas acima de tudo devemos exigir que nos seja dada uma comunicação clara e concisa e científica sobre saúde e a literacia em saúde. Isso é muito importante e, do seu ponto de vista, dado que é o reitor de uma faculdade médica e também o presidente do Conselho das Escolas Médicas Portuguesas. Qual é que é a sua opinião acerca desta literacia em saúde, que no fundo, mesmo para esta pandemia, não está a ser bem comunicada? Nós não podemos ter aqui uma chave de ouro que vai conseguir abrir todos os corações e todas as mentes e conseguir fazer com que a informação chegue às pessoas, mas do ponto de vista político, necessário que nos seja dada a informação. As pessoas podem procurar, mas nós também precisamos ter essa informação de alguma forma contextualizada e bem clara para todas as pessoas, como se todos fôssemos meninos de 10 anos. Não, isso está a dizer é corretíssimo. Aliás, foi essa a razão que nos fez intervir enquanto Conselho de Escolas Médicas, foi precisamente quando vimos que podíamos, se calhar, contribuir para tentar colmatar essa falha, digamos assim, que estávamos a percepcionar. Aliás, isso já foi reconhecido pelo próprio Governo, quer dizer, que houve um déficit de comunicação. Não só, não tanto em quantidade, porque tem havido muita comunicação. Aliás, há montes de documentos, há montes de dados que são dados, mas acima de tudo na forma como essa comunicação é veiculada. E, de facto, falhou. E isso é reconhecido pelos próprios e, portanto, não estou a dizer nada de novo. Se calhar aqui só fazer um pequeno esclarecimento. Quer dizer, há uma coisa que é a literacia em saúde tem a ver com o conhecimento que a população tem dos aspectos relacionados com a saúde. Isso é uma coisa que se vai criando ao longo da vida, faz parte da educação, digamos assim. Outra coisa é comunicação em saúde, portanto, que é, no fundo, utilizar agentes de comunicação ou técnicas de comunicação para comunicar aspectos relacionados com a saúde e que são críticos em momentos como este, uma pandemia, em que é fundamental fazer, e há agências de comunicação, repara, aqui na por cima há profissionais que só fazem isto. Há profissionais que a única coisa que fazem é fazer comunicação e treinar. Eu tive, quando fui Presidente da Sociedade Europeia, eu fiz treinos com a BBC. Nós contratámos uma equipa da BBC, aliás, há empresas que fazem isto, e que faziam o que se chama o Media Training, isto é feito por todos, os políticos têm isso, as pessoas, os líderes habitualmente têm este tipo de treino. Que é para saberem, acima de tudo, para saberem comunicar, para poder... é claro que cada um depois também tem mais jeito do que outro, mas isso é como tudo, não é? Por muito jeito que se tenha, tem que se treinar. O Cristiano Ronaldo é um jogador fantástico, mas se não treinasse também, se calhar não era tão bom quanto é.
E, portanto, em comunicação também, há uns de nós que temos mais, enfim, uma capacidade maior de comunicar, mas também se tem que treinar e tem que se aprender. Há técnicas, há táticas, etc. Depois também há um outro ponto, quer dizer, que é as pessoas não só comunicarem bem, mas também terem o conhecimento suficiente para poder transmitir, porque uma coisa é a pessoa transmitir de forma amorfa aquilo que, a informação que recebe, outra coisa é com conhecimento de causa, não é? E como eu disse há pouco, este é um problema que é um problema de saúde, é um problema médico, e, como tal, é importante ter, se por um lado há, obviamente, um componente político associado, com certeza, mas esse nem é o mais importante, porque isso são as decisões que depois o governo tem que tomar, com certeza. Mas agora, tem que haver um componente técnico, se quisermos, muito forte e adequado, e de pessoas competentes. E isso também foi algo que aqui funcionou menos bem. Por exemplo, as universidades nunca foram consultadas. As pessoas que estão a aconselhar o governo são pessoas muito respeitáveis, mas foram pessoas escolhidas por as razões que entenderam, e com certeza que estarão a fazer um excelente trabalho, mas não houve cuidado, como houve noutros países, de ir às academias, de ir às universidades, onde está, no fundo, quer dizer, por definição, onde estão são as instituições onde se desenvolvem os saberes, não é? E, portanto, aí também não sei se por arrogância, nós sabemos que não é fácil lidar com estas situações e quem está, digamos, com a batata quente na mão está numa situação complicada, e todos sabemos isso. Mas precisamente por isso precisa de ajuda. O problema muitas vezes destas pessoas é que são muito arrogantes, não é? E a falta de humildade intelectual, muitas vezes nós vemos em algum tipo destas pessoas, depois traduz-se neste tipo de alguma falta de humildade. Porque um outro aspecto que também eu procuro muito, e digo isto aos meus alunos, aos meus internos, quer dizer, nós temos de ser suficientemente humildes para aprender com os outros, para ver o que é que os outros fizeram em condições iguais e adaptarmos isso e aprender. Quer dizer, não precisamos deixar que somos iluminados. Não há iluminados. Quer dizer, isto resulta de um trabalho de fundo. E isso devia ser devidamente valorizado e devidamente feito. E às vezes falha um bocadinho aqui enfim, algumas das pessoas que têm a responsabilidade, sobretudo, é um bocadinho complicado, porque às vezes as pessoas têm mais responsabilidade que laudicam nesse tipo de atitudes. Mas pronto, mas estamos, apesar de tudo, num momento, como digo, em que eu estou convicto que passamos o pior, mas só não passaremos pior se formos capazes agora de aguentar estes meses que vêm. Eu devo dizer, muito sinceramente, que estou com algum receio que possa haver alguma ligeireza nestas próximas 2 semanas, que depois a fatura se vai pagar no princípio do ano. E, portanto, é por isso que era importante todos, e o que disse há bocado é verdade, não há uma pessoa, 2 ou 3, somos todos nós, que temos de ser agentes de disseminação, de divulgação, não só pelo exemplo, mas também de passar esta mensagem, que não é responsabilizar, e é verdade que às tantas estava-se talvez a usar isso um bocadinho como bode expiatório, não é? E é fácil a gente responsabilizar terceiros e depois dizer, pois, eles é que não fizeram, porque eu até disse que devia ser feito assim. Mas eu acho que quando falta alguma autoridade, temos que ser nós próprios a tomar isso nas nossas mãos. E é isso também que define a capacidade de um país poder superar mais ou menos facilmente. E também tem a ver, enfim, com múltiplos aspectos da tal literacia, da tal capacidade que nós, como comunidade, quer dizer, nós, no fundo, somos parte da comunidade, não é? Quer dizer, o que é que nós vamos conseguir, enquanto comunidade, fazer para que isto corra bem. E repare, não é por falta, muitas vezes, de informação. É mais a forma como essa informação é veiculada e depois também a parte perversa, que é estes grupos que falávamos há pouco, que eu confesso que me deixa, às vezes ainda me surpreende um pouco, embora conheça muito bem isto, mas ainda me surpreende, de facto, a capacidade das pessoas acreditarem no vendedor da banha da cobra.
Isso é uma coisa que, e como médico também, também ainda me consegue surpreender às vezes, sobretudo pessoas, enfim, já com alguma literacia ou com alguma capacidade de compreensão, como se deixam levar pelo vendedor da banha da cobra, porque há muitos, não é? Sempre houve e vão continuar a haver. Mas, por favor, não sigam o vendedor da banha da cobra, que esse leva-vos ao abismo, quando muito. Às vezes é uma contra-informação que não beneficia ninguém. Muitas das vezes é para os beneficiar diretamente, mas outras das vezes é só para ter seguidores e quase como seitas e de informação que Claro. manipulam completamente de forma errada. E é a esse nível que temos que agir perante como uma rede de comunicação e todos os organismos da saúde em Portugal que têm gabinetes de comunicação, todos os centros hospitalares que têm pessoas ligadas à comunicação, que deveriam trabalhar com a DGS, com o Ministério da Saúde, em rede, para ter uma comunicação unívoca e clara para a população. E fazer muitas atividades e coisas interessantes que poderiam estar a ser feitas neste momento para chegar mesmo à franja populacional que é que isto, a comunicação não é uma conferência de imprensa diária. A comunicação passa por muita coisa. Eu vi apenas um anúncio de rádio de prevenção à Covid uma única vez e costumo ouvir um bocadinho de rádio. Eu nunca recebi nada em casa no correio acerca do que quer que seja. E há muita gente que não está ligada nem a rádios nem a televisão. Há uma franja populacional em Portugal, no interior, que nem sequer tem acesso a. Pois. Não tem TV cabo porque não tem e está em zona sombra. Portanto, não chega lá a chamada TDT ainda. Vão conseguir chegar lá pela rádio, que também não é comunicado nada pela rádio, ou muito pouco, como também de outras questões. Acho que é a altura de repensar todo esse sistema de comunicação na saúde em Portugal e é a altura de repensar também a introdução de uma disciplina de literacia em saúde, por exemplo, logo bem cedo nas crianças, como acontece noutros países, como tão bem sabe. Eu penso que isto aqui poderá ser importante, isto é apenas a minha opinião, se me é permitido, como um mero ativista, pela comunicação de saúde e, claro, da medicina preventiva, que também é uma especialidade médica em muitos países e que não é em Portugal. Também poderia ser importante, porque não temos a saúde pública que deveríamos ter como um país evoluído, devia ser mais apoiada e devia ser apoiada por se calhar, alguns especialistas em medicina preventiva. Eu acho Olha, que era capaz. dizer-lhe que nós temos a especialidade de saúde pública. E, Exatamente. se calhar, não é tão apoiada quanto deveria ser. E, aliás, viu-se agora a importância de ter uma saúde pública forte. Uma das falhas que tivemos foi a incapacidade, por falha óbvia, até de recursos humanos, de poder, por exemplo, a certo momento, seguir as cadeias epidemiológicas para poder fazer o isolamento rápido, o tracing dos contactos e o isolamento rápido das pessoas. Isso foi uma das coisas que falhou, claramente. E custa às vezes ouvir o contorcionismo que alguns atores políticos fazem para justificar o injustificável, não é? Quer dizer, isso foi por falha porque simplesmente não havia capacidade de resposta para aquilo que era a necessidade, nem houve a rapidez necessária para poder responder a isso. E os meus colegas da saúde pública têm feito um trabalho absolutamente notável, têm-se desdobrado de uma forma, as pessoas não têm noção do trabalho que está por trás de todo aquele grupo que se tem multiplicado de uma forma absolutamente extraordinária e, de facto, porque repare, nós aqui temos vários momentos, não é? Se formos para cima, nós temos a montante na parte da prevenção e depois vai caminhando até a identificação dos contactos, depois o estabelecimento das cadeias epidemiológicas e só depois é que entra então o tal grupo que vai necessitar de cuidados hospitalares e que vai necessitar de cuidados mais... Mas quer dizer, há todo um processo atrás que envolve muita gente e que, de facto, e isso é um facto objetivo, e foi uma das falhas que tivemos, foi a capacidade do terreno de poder ter uma capacidade de resposta ativa às necessidades
nomeadamente a identificação de cadeias epidemiológicas, que isso não existiu. O atraso na divulgação dos resultados, as pessoas andaram... Houve muita gente que andou positiva, sem saber, e que andou a contaminar muita gente, porque tiveram alguns já tendo feito o teste, e que, como sabem, um dos problemas deste vírus é que há um grupo de pessoas que não têm sintomas, mas que têm o vírus, e portanto basta estar em contacto com outras pessoas, sobretudo naquela altura em que não havia máscaras, nem havia nenhum tipo de cuidados assim especiais, e depois isto vai em catadupa, não é? E portanto a saúde pública é uma das áreas, de facto, que precisa de uma volta, já há muito tempo que se fala disso, não é? Dos cuidados primários de saúde, agora a pandemia, no fundo, veio, e devo dizer que isto não é só em Portugal. Já agora, sejamos justos, eu tenho acompanhado isto, tenho participado em várias reuniões com os meus colegas por esse mundo fora, e não há problema só português. Agora, claro, a gente sente em casa mais aquilo que é o nosso problema de casa, não é? E de facto, esta é uma área que precisa de um reforço substancial, porque depois dos trovões e da tempestade vai a Santa Bárbara, não é? Portanto, agora já estão a aumentar e a fazer um reforço, mas depois isto também não se faz de um momento para o outro, não é? Deve ser um investimento de fundo, e esse é um ponto importante. Se há coisa que foi demonstrada neste problema, nesta pandemia, foi, primeiro, a necessidade de ter um sistema de saúde forte e a necessidade de investir em saúde. Quer dizer, de investir em saúde, porque uma saúde forte é uma economia forte. Quer dizer, o que percebemos também é que, claudicando na saúde, vai claudicar tudo o resto. Sobretudo em situações com esta dimensão. Claro que isto não acontece todos os dias, mas quando acontece, temos de estar preparados, não é? Isto é como ter um avião, que se vai em velocidade de cruzeiro, tudo bem, mas se há uma tempestade, tem que estar preparado para responder à tempestade. E, portanto, esse foi um dos ensinamentos. Temos que ter uma saúde forte. Temos que atuar de forma a que tenhamos resposta adequada. E depois, o apoio à ciência. Quer dizer, saúde e ciência, que no fundo estão ligadas entre si, do ponto de vista da sociedade, as pessoas perceberem que necessitam destas áreas para não terem depois não só as situações em si, mas as consequências e a forma como as consequências depois vão resultar, o impacto que vão ter no funcionamento da sociedade como tal. E, portanto, esta é uma área, e isto tem sido dito múltiplas vezes, seguramente que se vai refletir, esperemos. Também há aqui um problema, as pessoas esquecem rapidamente. E é a própria natureza que funciona, as más notícias, as pessoas habitualmente têm tendência mais tarde a esquecer, não é? Mas esperemos que isto não fique demasiado esquecido e que o investimento em saúde e em ciência sejam prioridades para o futuro, porque repare, isto aconteceu agora, mas nada nos livra que não possa voltar a acontecer. Até pelas dinâmicas do próprio, porque há outros problemas do planeta, não é? E as dinâmicas que ocorrem ao nível do planeta podem desencadear outro tipo de catástrofes. Foi desta vez assim, outra, ninguém sabe. Sim, sem dúvida alguma. Agora, voltando à questão que já falamos sobre o Natal, como é que encaramos isto aqui como uma presença, como é que é dizer? Falamos de bolhas. O que é para si um Natal seguro? Ou que possa ser seguro perante uma família? Vamos lá ver uma coisa. Ninguém pode garantir nada, não é? Agora, aquilo que eu penso que deve ser a mensagem é que nesta fase é uma fase para sacrifício. E tem que ser isto às pessoas. E, portanto, aquilo que é um Natal seguro é os núcleos familiares ficarem como tal. Repare, não é por as pessoas passarem um jantar ou um almoço que vai... E se calhar alguém poderá achar que estou a ser demasiado frio, mas que isso vai alterar substancialmente a dinâmica familiar. Quer dizer, no fundo estamos a falar de um almoço ou de um jantar. Pode estragar tudo, não é? As pessoas podem comunicar por telemóvel, por iPad, como nós estamos agora a comunicar, para ver, como eu tenho feito com pessoas da minha família, etc. Portanto, este Natal é para porque repare, as bolhas, se muitas bolhas começam a contactar umas com as outras, são várias bolhas e as bolhas das bolhas, quer dizer, às tantas, é muito difícil e pode criar-se uma situação muito complicada. E, portanto, as pessoas perceberem que é, no fundo, por amor, que estão a sacrificar-se. Quer dizer, o sacrifício que fizerem é por amor aos seus e, no fundo, a todos nós, não é? Portanto, é um bocadinho isto que
deve estar presente em todos nós. Quer dizer, não vamos estar a estragar agora isto. Ainda por cima, como digo, tendo o auxílio a chegar, não é? Que vamos agora para passar um jantar, ou passar um almoço, ou trocar umas prendas. E vai haver, claro que a maior parte não vai ter problema, mas ele não sabe quem é. Isto é a mesma coisa do que ter um saco com 100 repousados. Não é? E eu dizer, olha, tem aqui este saco, tem aqui 100 repousados. 3 vão matá-lo. 10 vão pô-lo com um tubo metido nos cuidados intensivos. Outros 10 vão levá-lo para o hospital. Depois há mais 10 que vão lhe dar uma dor de barriga, um bocadinho de febre. E depois há 50 que não lhes vão fazer problema nenhum. O meu amigo ia lá tirar algum repoussado. Eu não ia. Não é? Mas a gente não sabe. A gente sabe que a maior parte deles até não causam problema. Mas vamos arriscar. Portanto, é um bocadinho isto que as pessoas têm que perceber. O governo, eu percebo que não teve... Enfim, eu acho que não são decisões fáceis. Mas, por exemplo, a Alemanha e a Holanda fecharam. Por simplesmente, não é? Tem um lockdown agora até... Eu teria sido mais assertivo na forma como passaria a mensagem. Mas não sou eu que governo. Mas acho que é importante passar esta mensagem. Aguentem um pouco. Não um jantar, um almoço. Todos nós temos família. Como disse, eu tenho 5 filhos, tenho uma filha em Inglaterra que lá vai ficar e vamos falar. Vamos dizer, não é isso que vai diminuir o meu amor por ela ou o amor dela por mim, não é? E, portanto, acho que é... E eu tenho receio disso, sinceramente. Tenho receio que possa haver aquela sensação de que... Não, isto não... Porque é o velho problema, não é? Que é... Estou a ver o comentário que passaram aí agora de fundo. Os inteligentes vão correr e engolem todos os repousados. Acho que já está a ficar um bocadinho tarde. E de facto, este é o momento em que eu acho que as pessoas têm que perceber que têm que ter um pouco de paciência. E que um pequeno gesto, por acharem que não lhes vai acontecer, que é a velha história, isto só acontece aos outros. Há um colega meu que diz isso, com alguma graça, que é os outros somos nós. Nós somos os outros dos outros. Não é? O só acontece aos outros é o que os outros dizem de nós. E, portanto, ter um bocadinho esta percepção, e talvez esta seja uma mensagem que aquilo que foi decidido foi deixar à consideração das pessoas, e eu confesso que tenho algum receio. Mas vamos ver. Eu e muitos colegas meus fazemos o possível para tentar passar estas mensagens. Mas é a velha história, não é? Às vezes as pessoas não querem ser ajudadas. Há pessoas que não querem ser ajudadas. E o problema é quando isso afeta a comunidade, como é a situação que estamos a viver. Agora, aquilo que eu aconselho é bom senso, é ter alguma contenção. E para o ano vai haver Natal também, não é? Portanto, se calhar este ano temos todos que passamos com o nosso núcleo mais junto, não é? Aquilo com que vivemos todos os dias. E se calhar o resto falamos, porque não é isso que... Eu até acho que, eu não sou poeta, nem sou, mas quer dizer, a manifestação maior de amor que podemos ter neste momento é preservar os que amamos, sobretudo aqueles com quem nós estamos no dia a dia. E que habitualmente são as pessoas mais velhas, são os nossos pais, os avós, os tios, e que são também aqueles coitados que, como sabemos, podem vir a ter mais problemas se lhes acontecer alguma coisa. Não é? Portanto, neste momento é ter alguma contenção e perceber que isto vai passar. E, portanto, se calhar é melhor a gente esperar agora um bocadinho e não querer fazer já tudo e sermos inteligentes na gestão disto. Tenho aqui uma pergunta aqui também assim muito concreta sobre o professor, como cardiologista, certamente poderá ter uma ideia ou saber mais informação acerca disto. Perguntam sobre a Covid e certamente as sequelas que pode ter a nível cardiovascular. Se existe, quais é que são, se pode ter... Portanto, este vírus é um vírus, como eu disse há pouco, é um vírus que entra pelo trato respiratório, há uns receptores próprios onde ele se vai ligar, e o vírus é engraçado, porque o vírus não é um ser vivo. Portanto, o vírus é um
um pedaço de código genético, portanto, como se fosse um conjunto de ordens, entra nas células, nas nossas células, e depois multiplica-se. E multiplica-se muito rapidamente. Faz cópias dele próprio. É como se fosse uma fotocopiadora. Portanto, o vírus entra, apropria-se das células e do material genético dessas células e faz várias cópias de si próprio. E, portanto, imaginando que é um vírus que entra numa célula, faz depois 1000 cópias, essas 1000 cópias vão para as outras células e por aí fora, às tantas, temos milhões de vírus por todo lado. Ora bem, este vírus anda por todo lado. Entra pela parte respiratória, mas depois estes receptores existem também noutras partes do nosso organismo. E hoje em dia já sabemos, e já temos isso documentado cientificamente, que um dos órgãos para onde ele vai é para o coração. E já há casos descritos, documentados, nós também já tivemos essa evidência, em que o vírus vai alojar-se nas células do coração e pode dar uma doença do coração. Não é muito frequente, é verdade. Portanto, isto estamos a falar, este tipo de envolvimento da célula do coração até é relativamente pouco frequente. O que acontece, contudo, é que sempre que há uma infecção e sempre que há algum grau de sobrecarga do organismo, nas pessoas que já têm algum problema do coração, já são hipertensos, já têm um bocadinho de insuficiência cardíaca, já têm um bocadinho de problema nas artérias do coração e, portanto, o coração já não é tão bem irrigado, essas pessoas com esta sobrecarga, digamos que é a gotinha de água que vai levar a com que o coração já não funcione tão bem. E então podem entrar em insuficiência cardíaca, ou podem, portanto, no fundo, o coração entra em falência, digamos assim, e deixa de funcionar também. Depois há outra coisa, que este vírus também vai induzir um conjunto, enfim, um bocadinho complexo de explicar, mas em termos genéricos, faz com que o sangue coagule, em algumas pessoas, coagule mais. E, portanto, vai fazer coágulos. E estes coágulos podem ir para a parte pulmonar, podem ir para o próprio coração, para as artérias e entupir as artérias. E, embora isto não seja, como disse, o mais frequente, mas acontece, nós já vimos casos destes. Também pode estimular o próprio coração a ter aquilo que nós chamamos de arritmias ou desarritmias. Por exemplo, dos primeiros doentes que nós tratamos, tivemos que pôr pacemakers nestes doentes, porque o sistema elétrico falhou a luz, digamos assim. E depois, também acontece uma coisa, que também já temos essa demonstração, nós temos, no nosso sistema cardiovascular, tem uma espécie de um revestimento, como se fosse um papel que reveste as nossas artérias, que nós chamamos endotélio, portanto, que são células que fazem o revestimento. E também já está demonstrado que o vírus pode ir para essas células e alojar-se aí e tornar essas células são muito importantes porque permitem que os vasos funcionem normalmente, estejam aliados, se contraiam, se dilatem, portanto, façam aquelas coisas que precisam de fazer para o nosso organismo funcionar. Ora bem, o vírus, quando se aloja aí, vai como que fazer uma disfunção e o endotélio deixa de funcionar tão bem. E tem aquilo que nós chamamos uma endotelite. E isso é também, hoje em dia, já sabemos, responsável por disfunção a nível das artérias, do coração. Portanto, existem complicações cardíacas induzidas diretamente pelo vírus, complicações cardíacas indiretas pelo vírus, e daí que pessoas que já têm doenças cardiovasculares têm mais problemas, mas também pode acontecer, embora mais raramente, pessoas que não tinham nenhum problema e que o vírus em si vai desencadear esse problema. Portanto, isto está bem estudado hoje em dia, já há várias descrições, nós também temos a nossa experiência nesta área, e, portanto, um dos órgãos afetados, embora, como digo, é menos frequente, mas acontece, e como é óbvio, isto é um bocadinho, quer dizer, nós vemos, o que nós vemos são as complicações, são as situações mais complexas, e são aquelas em que isto pode acontecer, e, portanto, é um dos órgãos afetados, é o coração. E também sabemos, hoje, que o vírus pode se alojar em qualquer parte do nosso organismo. Isso também já está demonstrado no cérebro, na vista, nos rins, no fígado, todo lado. E estas sequelas podem ser assim repentinas, por exemplo, digo no caso do coração, pode ser, imaginemos, temos a Covid numa semana, passado 2 semanas, termos logo imediatamente uma hipertensão, um cansaço, uma clínica sugestiva de
de uma insuficiência cardíaca, por exemplo? O que acontece normalmente é que as complicações, este tipo de manifestações surgem, em regra, até uma semana, 10 dias. Se não surge durante este período, regra geral, vai correr bem. Portanto, quando há problemas, de uma forma geral, eles acontecem ali à volta de uma semana. Uma semana a 10 dias é quando surgem os problemas, quando surgem. Como disse há pouco, 80% das pessoas não têm estes problemas. 80% das pessoas infectadas não têm estes problemas. O problema são as outras. E nessas outras, quando têm problemas, regra geral, manifestam-se à volta de uma semana a 10 dias, quando começam então a ter problemas. E aí, então, é quando podem surgir as complicações respiratórias, a pneumonia aliás, foi a primeira descrição, era a pneumonia, que é uma pneumonia feia, as pessoas que desenvolvem esse tipo de pneumonia, ou as alterações a nível do coração, ou as alterações a nível do sistema nervoso, ou ter uma infecção generalizada. Isso, regra geral, ocorre ali pela semana, 10 dias. Daí que é aquele período crítico. Se a pessoa desenvolve, habitualmente começa com um quadro febril, que não cede, a febre não cede, pode ter tosse, pode ter fadiga, e depois começar com falta de ar, ou começar com outro tipo de manifestações. Portanto, quando passa aquele período, regra geral, significa que é raro haver complicações mais tarde. Depois o que acontece é que se a pessoa tem complicações nesse período, habitualmente essas complicações são arrastadas. E esse é um dos problemas. É o facto de quando a pessoa essas pessoas têm problemas, o problema não desaparece assim tão rapidamente. São internamentos prolongados. Portanto, os doentes que têm que ser internados, regra geral, embora há exceções, como é óbvio, mas regra geral são internamentos relativamente prolongados. E sobretudo aqueles mais graves. Por exemplo, os doentes que precisam de pôr o tal tubo para serem ventilados são doentes que podem estar ventilados 2, 3 semanas. E depois há sequelas também resultantes disso, ou acima de tudo a recuperação depois disso. E depois o que sabemos também é uma coisa que se chama long COVID, que são pessoas que 2, 3, 4, 5, 6 meses depois, já há experiência disso, ainda mantêm um cansaço, ainda não se conseguem concentrar, ainda têm dificuldade às vezes até da visão, e ainda tem uma tossícula persistente. Há a questão do olfato e do paladar, que também é envolvimento a nível do sistema nervoso, que faz com que as terminações nervosas fiquem como que adormecidas durante bastante tempo. É por isso que, obviamente, quando se olha para a mortalidade, é o mais óbvio, não é? Mas há depois todo um conjunto de alterações que persistem e que são muito incómodas. É por isso que esta é uma infecção que nós queremos evitar e queremos prevenir. E daí ter sido a esmagadora maioria de nós, da área médica, temos sido sempre muito a favor de uma atitude mais agressiva para que as pessoas não se infectassem. E os países que conseguiram ter mais sucesso foram aqueles que conseguiram ter aquilo que nós podemos dizer, uma técnica de supressão e não só de mitigação, que era mesmo suprimir o vírus. Porque o ideal, de facto, é fazer a supressão do vírus. A Nova Zelândia conseguiu isso de uma forma extraordinária, mas um pouco draconiana, porque e aí a primeira-ministra foi corajosa, mas o que é facto é que eles neste momento têm pessoas nos estádios, têm na altura certa, porque eles assim que tinham uma infecção, eles em Auckland houve uma altura, há 2 meses atrás, tiveram 4 casos, fecharam, fizeram lockdown durante, salvo erro, uma semana ou 10 dias, até identificarem os casos, isolá-los, fazer o tracing de tudo, mas fecharam durante aquele período. Tiveram a capacidade de pagar às pessoas e se calhar outra estrutura que permite ter um outro tipo de planeamento, se quisermos. Porque se isto for devidamente explicado às pessoas, as pessoas percebem. E isto fechou durante 10 dias, mas depois reabriu normal. Versus andarmos aqui aos bochechos, não é? O novo normal vai ser agora certamente diferente e nós, mesmo cá em Portugal, temos muita gente que consegue já trabalhar de forma remota e consegue, de alguma forma, eh, continuar a fazer trabalhar a economia de forma remota e, sem dúvida alguma, que podendo, vão ter que continuar a fazer isso. Podendo, vão ter que fazer isso porque isto ainda vai durar uns meses até ficar restabelecido. E este novo normal não é só na forma de trabalhar, é na forma de nós lidarmos com as pessoas, é na forma de como nos transportamos,
do que visitamos, da falta de turismo, e nós somos muito dependentes do turismo. A nível económico é, sem dúvida, vai ter que ser. Nós precisamos, neste momento, de medidas para apoiar o trabalho remoto e, sem dúvida alguma, transformar tudo o que pode ser em trabalho remoto para, de alguma forma, também não andarmos, deixarmos este risco de contágio ser o mínimo possível. Mas é por isso que é tão importante, e é por isso que eu disse isto várias vezes. Houve uma altura que parecia que a saúde era contra a economia. Não, isso é errado. As duas têm que ir lado a lado, e uma com a outra. E é por isso que é muito importante agora este momento, porque é a partir do momento em que nós consigamos resolver a situação no nosso país, porque é importante, depois cada país, há países que tiveram mais sucesso do que outros, não é? E, portanto, se nós, quanto mais rápido nós conseguimos resolver no nosso país, mais rapidamente podemos voltar a ter a economia a crescer, as pessoas a voltarem a ter as suas atividades, etc. E é por isso que é crítico neste momento. Ou seja, isto é um bocadinho... E é por isso que isto é um problema médico. Repare, se o meu amigo tem uma infecção e eu lhe digo, olha, tem que fazer este antibiótico durante 10 dias, não vale a pena estar a fazer 5 dias, sente-se bem, deixa de fazer um antibiótico e vai para a rua. Vai ter uma reinfecção. Portanto, a lógica aqui é a mesma. É chato fazer um antibiótico 10 dias? É, claro que é. Tem que estar ali de 8 em 8 horas, se for o caso, ou tem que estar um bocadinho resguardado e tal. Mas é a única forma de curar. Porque senão o que vai acontecer é que em vez de ter o problema 10 dias, vai tê-lo 10 meses ou 10 semanas. E, portanto, aqui é um bocadinho a mesma lógica. Portanto, ao aplicarmos um tratamento, se fizer uma quimioterapia para um cancro, tem um programa de sessões. Se não cumprir essas sessões, já se sabe que ao fim, quer dizer, teve a sacrificar-se, imagina que precisava de 10 sessões, fez 5, e depois chateia-se, aquilo é chato, dói, não sei o quê. À quinta sessão parou, o cancro vai continuar a progredir. Portanto, é esta lógica que, se calhar explicando às pessoas, elas perceberiam um pouco melhor porque é que tem que ser assim. Porque isto não é porque se gosta mais ou menos, ou é para chatear ou não chatear. É um antibiótico, quer dizer, é assim, está demonstrado, é ciência, não é? Nós sabemos que temos que fazer durante aquele período, que é o período em que conseguimos terminar o agente infeccioso que está a causar a infecção. Este é apenas um exemplo, não é? Como podemos usar outros exemplos. E, portanto, aqui tem que se aplicar a terapêutica adequada no tempo adequado. E, se isso não for feito, vai criar recidivas, vai criar reinfecções, vai criar mais problemas, porque, regra geral, a recidiva é sempre pior do que a situação original. E, medicamente, nós sabemos isto. E esta mensagem, que se for aplicada ao que estamos aqui a falar em relação à pandemia, para as pessoas perceberem um pouquinho melhor. Porque eu vejo muita gente a falar, isso foi outra coisa que esta pandemia também trouxe, foi, às tantas, quer dizer, eu vi políticos a falar de medicina, não é? De medicina em termos técnicos até. Vi pessoas a falarem de epidemiologia como se fossem uns peritos fantásticos sobre o tema. Isto não se estuda ali antes de ir para a televisão para se mostrar uns slides e dar umas aulas, quer dizer. E de facto, às tantas, parece que todos o país todo era perito. Isso aconteceu noutros países também. Mas é aí que é importante a tal comunicação em saúde e é importante também o papel que as autoridades de saúde têm em veicular as mensagens adequadas e saber separar um bocadinho, ajudar a população. Eu disse no início, é muito importante, há muita informação, há muita desinformação. Ajudarmos também a população a separar o trigo do joio. E isso é muito importante. Porque as pessoas têm que ter confiança. As pessoas têm que... Repara, eu faço clínica há quase 40 anos. Quer dizer, e um dos aspectos... Eu ensino isto aos meus alunos e é isso que é muito importante. Quer dizer, na relação entre o médico e o doente, o mais importante é a confiança que o doente tem no médico. Porque é isso que vai fazer com que o doente possa... E eu digo isto e ensino isto, quer dizer, nós temos que envolver o doente, aquele conceito paternalista do médico dizer vai fazer isto ou aquilo, isso não resulta, tem que se envolver o doente na sua decisão. E isso só se consegue se for explicado adequadamente, também adequada, enfim, à capacidade de compreensão e àquilo que é a complexidade muitas vezes das situações, porque as situações são complexas, a gente tenta torná-las simples, e mesmo hoje eu estou a falar de uma forma tão simples quanto posso,
Mas as coisas são muito complicadas, são muito complexas. Nem é tanto complicado, mas tudo tem complexidade. A biologia, o nosso organismo é das coisas mais complexas que existem. E, portanto, este ponto de termos as pessoas certas para dar a informação certa e, acima de tudo, as pessoas que estão a ouvir serem envolvidas nesse processo e perceberem, quer dizer, ganharem confiança. A confiança é essencial. Aliás, desde sempre, independentemente agora da pandemia, a confiança numa relação entre o médico e o doente é essencial. Aliás, é metade da cura. Primeiro, porque o doente vai cumprir aquilo que lhe for prescrito pelo médico, se confiar no médico. Portanto, logo aí é essencial. E depois, mesmo do ponto de vista psicológico, isso está estudado, aliás, o facto de haver uma empatia, não é simpatia, mas uma empatia do médico e do doente é fundamental para um desenvolvimento positivo da situação individual da pessoa. E aqui é exatamente o mesmo, porque este é um problema médico, é um problema de saúde. E é por isso que, às vezes, as coisas falham, quando se procuram aplicar fórmulas que funcionam, se calhar, noutras áreas e noutras esferas, e se calhar não se ouve as pessoas certas também, às vezes, ou então, enfim, por outras razões. Mas, portanto, este é o momento, de facto, para haver uma boa comunicação, as pessoas perceberem que estamos num momento de viragem, este é um momento de viragem, mas é um momento que precisa de tempo. E as pessoas não se precipitarem e não, no fundo, deitarem tudo a perder. Isto é como termos feito uma viagem de milhares de quilómetros, estamos quase a chegar ao destino e de repente distraímos e deixamos cair o avião ou deixar o barco ir ao fundo. E não vale a pena nos concentrarmos com questões como a gripe desapareceu e as outras doenças. Quanto mais resolvermos isto aqui, o SNS é o médico intensivista que estava aqui no outro dia num webinar, ele estava a dizer a comparação com uma toalha. Se nós taparmos de um lado, tapamos do outro. Agora, nós temos que realmente fazer esta adesão em massa para conseguirmos que a toalha sirva para tudo e conseguirmos de uma vez por todas chegar e tratar das outras doenças que estão por aí e que não acabaram. Também é importante, atenção, e isso foi uma coisa que também nós pugnámos sempre, e, aliás, isso está escrito, temos comunicados escritos e tudo, é que era importante, e também não houve, não no princípio era óbvio que era um pouco a expectativa, mas é muito importante perceber que, e isso agora está a funcionar bastante melhor, que era, quer dizer, as doenças não desapareceram, as outras doenças continuam aí. O que desapareceu e diminuiu, como eu dizia há pouco, foi as pessoas virem aos hospitais com medo. Mas elas estavam doentes na mesma. E muitas morreram em casa. Ou tiveram problemas que vieram mais tarde. Isso aconteceu em todo o mundo. Isto não foi um problema português. Aconteceu em todo o mundo. Aliás, há N artigos neste momento sobre isso, e em Portugal também, que mostram isso. E, portanto, aquilo que é importante, e já agora dizer uma coisa, nós devemos falar no Sistema Nacional de Saúde. Aliás, deixe-me dizer aqui uma coisa. O governo é do país e o Ministério da Saúde é da Saúde de Portugal, não é do Serviço Nacional de Saúde. E às vezes parece que há ali alguma confusão. Portanto, nós temos o que devemos pensar é no Sistema Nacional de Saúde e não apenas no Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde é muito importante, com certeza, mas há mais do que isso. E, portanto, e acima de tudo, numa altura destas, tem que se usar todos os recursos disponíveis. E não deve ser por preconceito ideológico que se deve descurar um sistema versus o outro. Agora, independentemente do que se possa pensar, quer dizer, é termos... Isto é a mesma coisa do termos os aviões disponíveis e não os usarmos porque são de uma marca que a gente não gosta. Ou temos preconceito porque vem de um sítio que a gente não gosta. Isso não está certo, sobretudo em alturas em que precisamos de tudo, não é? E precisamos de todos. E, além disso, quem tem a tutela tem tutela de tudo, não tem tutela só de uma parte. Só por preconceito ideológico é que a pessoa só pensa, é como eu gostar mais de um filho do que do outro. Quer dizer, são todos meus filhos. Não é? E, portanto, eu tenho a obrigação para com todos. Não vou agora estar só a tomar conta de um, não é? E, portanto, isso também é um ponto importante e que, às vezes, parece que falha um bocadinho. Ok. Vou-lhe dar agora a última palavra, porque já estamos aqui com... Bem, já há um bom tempo, já uma hora e meia, mais de uma hora e meia. Deixar uma última mensagem à sua criatividade, uma mensagem final a todas as pessoas que nos estão a ouvir, que são muitas,
e desde já agradeço a todas elas, continuam a fazer muitas perguntas, não conseguimos responder a todas elas como gostaríamos, mas sem dúvida alguma que estaríamos aqui 5, 6 horas, 7 horas, iria ser muito difícil. Portanto, deixo assim uma mensagem final para que certamente tem muitas e tem muitas das suas mensagens têm vindo à baila nos últimos tempos e sempre com o bem público acima de tudo. A minha mensagem é muito simples, é uma mensagem de esperança, em primeiro lugar. Nós estamos a viver um problema complicado, mas que temos a solução à vista. E, portanto, neste momento, o principal que nos temos de concentrar é passar esta fase que não vai acabar já hoje nem amanhã, mas está ao nosso alcance. Agora temos sim a luz ao fundo do túnel e não é um comboio, é a mesma luz. Mas ainda há um caminho a percorrer. E, portanto, há duas mensagens que eu queria deixar. Primeiro, por amor de Deus, não ouçam as notícias e as pessoas que o único propósito é o seu interesse, não sei. Mas, acima de tudo, é a segunda pandemia. Não ouçam essa gente. Vacinem-se, façam aquilo que nós vamos fazer, todos os cientistas, todos os médicos, toda a gente que sabe como tudo isto foi feito, avaliou isto, e tenham confiança na ciência. É a ciência que nos fez chegar onde estamos hoje. Fez a esperança de vida onde estamos hoje. Podemos estar mais tempo com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos netos. Acreditem na ciência, porque é a ciência sempre que venceu. E, portanto, vacinem-se. E, em segundo lugar, nesta fase em que estamos quase a conseguir ultrapassar isto, contenham-se um pouco. Eu sei que não é fácil. Todos gostávamos de estar a abraçar os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos, Este Natal é um Natal diferente. Vai ser diferente. Para o ano vai haver Natal. Vamos estar todos outra vez. Mas para estarmos todos outra vez no próximo Natal, vamos ter que sacrificar um pouco este período. E é isso que neste momento se exige a todos nós. E fazê-lo por amor. Fazê-lo porque estamos todos empenhados em passar esta barreira. É uma barreira difícil. Já muitos ficaram no caminho. Houve muitos que não puderam chegar aqui. Só em Portugal já morreram mais de 5.000 pessoas por causa disto. Não teriam morrido estas pessoas se não tivessem sido contaminadas por isto. É como uma pessoa que vai num avião. Reparem, as pessoas que vão num avião, há muitas delas que são hipertensos, são diabéticos, são insuficientes cardíacos, mas eles esperam chegar ao seu destino. Se o avião cair, morrem todos. E morrem de quê? Porque o avião caiu. Portanto, aquilo que temos que fazer neste momento é conter-nos um pouco neste Natal, sacrificarmos um pouco. É um sacrifício, todos sabemos isso, mas fazê-lo por todos. Por cada um de nós, mas acima de tudo pela comunidade. Portugal é um país fantástico. Vamos continuar a ser um país fantástico. Temos pessoas fantásticas. E, portanto, vamos preservar-nos uns aos outros. Vamos vacinar-nos e daqui para um ano vamos cá estar todos a celebrar o Natal. Podemos agarrar-nos, beijar-nos, abraçar-nos, tocar-nos, fazermos então aquilo que gostamos de fazer. Por cima, nós que somos daqueles países que gostamos de manifestar as nossas emoções. Mas agora não. Esperem um pouco. E vão ver que isto vai resultar. Nós vamos vencer isto. Eu estou em crer que sim também. Agradeço ao Dr. Fausto por ter vindo, por ter aceito este meu convite e por estar cá a esclarecer questões pertinentes, atuais, que mudam a nossa vida. E agradeço a todos que estão aí desse lado. Podem pôr aí nos comentários aí no final o que é que gostariam de ouvir a seguir. Vamos ter mais webinars, com certeza absoluta. Façam favor de me ajudarem a escolher novos temas, novos convidados, novas pessoas. Como sabem, estamos aqui para vocês com um total voluntariado para esta causa, que será de alguma forma um serviço público, como estão aqui muitos a dizer. Uma boa noite a todos vocês. Fiquem bem. Protejam-se. Boa noite a todos e boa noite e muito obrigado pelo convite e por esta oportunidade.